Saudações a todos, aqui é Juliano Filho mais uma vez para gravar outro videozinho no nosso canal, né? Continuação do vídeo que eu postei recentemente falando sobre os arcanos maiores do tarô e uma apresentação nova, uma exposição nova das cartas, baseado num conceito de Nikola Tesla. Naquele vídeo a gente foi expor a primeira fase de manifestação da consciência humana que aquele modelo propõe, né? Ele nos mostra a fase de manifestação da consciência humana e o desenvolvimento dela, mas as primeiras cartas mostram uma relação muito grande com chakras e aí nós nos ativemos a isso e o vídeo concluiu apenas dessa forma em função do tempo que não se tinha. Hoje eu não vou expor todas as cartas, apenas a linha relacionada a essa primeira fase de evolução da consciência e até porque fica mais fácil visualizar, eu não estou gravando com o computador, eu estou gravando com o celular. Então, e como o meu celular, deixa eu dar uma ajeitada aqui, e como o meu celular ele não está gravando por um longo período de tempo, eu vou tentar gravar essa pequena explicação ainda em 2 vídeos, porque eu acho que é a única forma que eu consigo fazer para postar esse vídeo para vocês. Eu estou tendo que gravar ele rápido e mesmo assim ainda acaba passando de 30 minutos e aí o celular me boicota mais uma vez. Mas vamos tentar. Como eu já disse, a exposição das cartas é diferente. Antes de tudo eu quero pedir para você, se você gostar do vídeo, não esquecer de dar um like ou compartilhar o canal. Né? Se quiser comentar alguma coisa aí, geralmente vai nos ajudar bastante, é para o meu aprendizado também e melhor adequação, né, na coisa toda. O que ocorre? A maioria dos tarólogos expõe as cartas dos arcanos maiores e contam a história representativa de fases de manifestação da consciência humana e o que representa esses arcanos para nós em cada um desses períodos, ou como nós nos vemos neles. E geralmente é em ordem crescente, né? E eles expõem a partir do 0 ou do 1 e em sequência 2, 3, 4 e vai contando a história dos arcanos e nós temos grandes revelações com isso. Porém, baseado no conceito de Tesla, como eu disse no outro vídeo, eu acho que muitos devem conhecer Nikola Tesla, que foi contemporâneo de Albert Einstein, Thomas Edison, uma pessoa envolvida muito com a ciência em si propriamente dita, um grande inventor, e acima de tudo também ele se infiltrou bastante nas ciências mais espiritualistas, no esoterismo, na cabala, e conhecia muita coisa em relação à ciência mística por trás dos números, a geometria sagrada e muito mais. E ele postulou muita coisa em relação a isso, né? A Terra conheceu o Tesla, mas aquele Tesla mais acadêmico. E ele criou grande impacto no mundo. Para quem conhece pouco a respeito, Nikola Tesla era um escritor, um inventor, um homem que estava à frente de seu tempo. E as invenções dele transformaram o mundo em que vivemos. Boa parte das pesquisas científicas hoje ainda são baseadas em invenções científicas, né? Ou seja, coisas que ele criou ainda está sendo utilizada até hoje como base para muitos cientistas. E muitas coisas que são dentro dos nossos lares hoje, usadas por nós no cotidiano, fazem parte também de coisas que Tesla criou, que Tesla inventou. Grande parte da tecnologia moderna vem direta ou indiretamente das descobertas de Tesla. O que ocorre? E ele no meio acadêmico era muito respeitado. Porém, ele ainda era confrontado por alguns cientistas pelo fato dele ter uma visão muito revolucionária. E fazer projeções para o futuro que aos olhos de uma pessoa não tão inovadora e achar que ele estaria sonhando demais. E os próprios experimentos que ele propunha e fazia também eram coisas muito revolucionárias. Mas aí as pessoas criticavam Tesla justamente por isso, por ele ser um homem muito à frente de seu tempo e não acreditavam no potencial das projeções que ele fazia para o futuro.
E o que ocorre? Ele se desabafava em algum momento, né, em artigos ou com pessoas, e em um desses momentos, uma coisa muito interessante que ele disse foi que o futuro diga a verdade e avalia cada um de acordo com o seu trabalho e suas realizações. O presente é dele, mas o futuro para o qual eu trabalho é meu. Então ele acreditava muito que depois da sua morte, ainda, muito depois da sua morte, é que as pessoas iam ter capacidade de compreender muitas das coisas que ele disse e fez. Tesla revolucionou até a eletricidade ao inventar a corrente alternada e a energia que utilizamos nas nossas casas hoje em todo o planeta. Ele criou o raio-x, o controle remoto, motores de turbina, velocímetro, helicóptero e até mesmo torpedos. Quem segurava esse homem, né? O que ocorre? Em 1926, fez previsões a respeito do futuro. Apesar dele estar ligado muito às ciências esotéricas e tudo mais, mas ele fazia previsões relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, né, da época. O que ocorre? E aí ele chega a dizer o seguinte: quando a tecnologia sem fio for aplicada com perfeição, toda a Terra se tornará um enorme cérebro, todos sendo partículas de um mesmo sistema e rítmico. Seremos capazes de nos comunicarmos uns com os outros instantaneamente, independente da distância. Não só isso, mas também a televisão e o telefone, a telefonia, veremos e ouviremos uns aos outros como se estivéssemos frente a frente, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. E os instrumentos com os quais faremos isso caberão no bolso de nossas roupas. Isso é uma projeção para o futuro de Nikola Tesla. Aí, em 1926 ele disse isso, estava descrevendo com precisão celulares mais modernos que nós temos hoje, né? Bom, e com base no conceito de Tesla, então, ao invés de eu estabelecer a leitura do tarô em ordem crescente e comum, eu posicionei as cartas, então, de maneira 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. Todas as lâminas do tarô foram aplicadas, mas, como eu disse, aqui estão só essas que nós vamos trabalhar, que ela representa a primeira fase de manifestação da consciência e sua evolução, né? Então, a consciência se manifesta e evolui ao longo das eras. Lembrando que o propósito da consciência, o propósito da vida não é evoluir, mas é viver, tá bom? Então evoluir é uma consequência, evoluir é inevitável, mas temos de tirar esse tipo de ansiedade dos nossos corações. Entende? Cada passo que nós damos tem que ser parte de algo, de um impulsionamento interno de nós, e não simplesmente pelo fato de querermos dominar um conhecimento ou descobrirmos alguma coisa apenas por curiosidade, ou dizer que dominamos aquilo, entende? Mas fazer parte da integridade do que somos. Nós começamos então a leitura nessa primeira fase de manifestação da consciência com o número 0, o arcano louco, né? O louco representa alguém que pode ter distúrbios mentais ou simplesmente alguém que é considerado louco porque tem a capacidade de dar um passo de coragem, um passo de ousadia. E interessante que ele ele começa com o 0, que significa justamente aquilo que não se entende muito, né? O 0 ali representa o todo, a Toros, aquilo que envolve todas as coisas. É a parte de Deus que não se conhece, percebe? E representa então a consciência cósmica, sabe? A consciência do próprio universo. O 0 ele pode ter um paralelo com o 1, e aí você vai ver, por exemplo, os códigos binários de um computador, né? Ao mesmo tempo que Deus é imanifestável, ele se manifesta de alguma forma, e então ao mesmo tempo que é o 0, é o 1 como códigos binários de um computador. E nós vamos ver isso nas outras fases de manifestação da consciência. Porém, a princípio, ele sempre se manifesta como 0, de forma que nós não conhecemos, porque nós não temos capacidade de perceber sua manifestação, né? Por isso que a mente do ser humano, para a nossa mente, ele é imanifestável, porque ele está além do plano dos nomes e das formas, e tudo que nós conhecemos tem esse representativo de nomes e de formas. O que ocorre? Mas o interessante é que a mente, né, Deus é a consciência universal. E com isso agora,
uma centelha dele se manifesta na matéria. Essa centelha se reveste de ego, né? No conceito de ter noção da própria individualidade, e aí se manifesta na figura da sacerdotisa. Interessante que esse modelo de cartas aplicados dessa forma vai nos trazer algumas elucidações que, à primeira vista, não descobriríamos se estivesse analisando o tarô da forma progressiva como muitos analisam. A próxima carta é a sacerdotisa, perdoe, a imperatriz. Eu sempre posso me confundir aqui pelo fato de ter composto algumas músicas relacionadas ao sagrado feminino, e o conceito de sacerdotisa está cristalizado aqui na mente. Eu estou preso em um loop, eu estou vendo que eu estou preso em um loop. O que ocorre? Então a imperatriz agora ela aparece como arcano 3. Muito curioso que o ser humano se manifesta aqui no planeta Terra como corpo, alma e espírito, né? E estamos na terceira dimensão, dominando ela e aprendendo com ela. Assim como um fractal do todo que somos, o todo também, pelo pouco que se percebe nas ciências esotéricas, na teosofia e muito mais, nós percebemos que Deus se manifesta também como 3, que para muitos religiosos seria Pai, Filho e Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus, Brahma, Vishnu e Shiva e por aí afora, né? Um fractal do todo acaba se manifestando também de certa forma bastante relativo. A imperatriz então seria a manifestação, Deus a mente expressa no louco, né? Ou seja, no zero, que é o inalcançável, está além dos nomes e das formas, o absoluto, e agora um fractal dele se manifesta em terceira dimensão no perfil da sacerdotisa, entende? Então ela é agora o ego com a centelha divina em si, né? Com a noção de individualidade e dominando a terceira dimensão. A característica da sacerdotisa seria então se relacionar com o meio, entender a si mesmo, né? Ela tem a visão para poder olhar à sua volta, fazer com que as coisas cresçam, prosperem, tem potencial para isso, tem o potencial de gerar, né? E mesmo o ser humano o homem acaba gerando suas perspectivas, seus sonhos de vida. E isso é um período de gestação, cada sonho é um período de gestação, por isso o homem também tem essa capacidade de gerar no seu inconsciente, na sua mente. Mas interessante é que aí ela está na essência pura do que um ser humano deveria ser, né, sem muitos traumas, muitas mazelas. Agora ela entende que ela tem que ter uma relação consigo, com seu filho, com a sua casa, com o que existe muito próximo. Esse é um período de manifestação da consciência, os seres que estão traçando por esse caminho agora são seres relativamente humildes e ignorantes, percebe? Tudo que diz respeito à sociedade, à religião ou ao próprio Deus é entendido com muita simplicidade. É diferente daquela fé raciocinada, por exemplo, quando nós estamos no conceito da religião, né? Eles não precisam fazer elucubrações muito fantásticas para alcançar a Deus, né, dentro de todo o espetáculo das ideias que o ser humano pode desenvolver no âmago do seu ser. Não, Deus está lá no céu e nós estamos aqui na terra, e se Ele quiser me abençoar, abençoa, já está abençoando, e eu não preciso entendê-lo, só perceber que Ele atua, entende? E as coisas são assim, a tecnologia, eu não preciso ter tanta, posso ter uma vida mais humilde. São pessoas relativamente humildes que aceitam que a vida lhe deu, né, de forma humilde mesmo, e conduzem isso. Né, conduzem isso. A humildade está no contexto social, no contexto moral, no contexto religioso, e a sacerdotisa tem isso na essência. É a pureza, a humildade, a simplicidade, que é um estado de manifestação da consciência, percebe? Na hora que se manifesta como o arcano 6, que são os enamorados, você percebe um pouquinho do expandir as fronteiras. Essa é a proposta da evolução, uma evolução com naturalidade. Eu não sei se eu vou conseguir concluir essas 7 cartas só nesse vídeo, porque quando eu me aproximo de 30 minutos, o celular já começa a querer desligar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele por partes, e aí bem antes dos 30 minutos eu quero terminar esse vídeo, e em seguida eu vou gravar outro concluindo ele, né? Porque para cada estágio de manifestação da consciência, e basicamente nós temos 3, apesar de que
Nós temos aí múltiplas manifestações das exposições, mas basicamente nós estamos com 3 estágios de manifestação da consciência e precisaríamos pelo menos 30 e poucos minutos para passarmos cada estágio, mesmo correndo bastante, para explicar as cartas e a lógica delas, principalmente dentro desse padrão baseado no que Tesla, na inspiração do que Tesla dizia, porque parece ser relativamente simples, mas muitas coisas vão entrar encaixando aí, uma carta vai começar a ser resposta muito lógica para outra, sem necessário muita filosofia, né? E às vezes nós precisamos filosofar um pouco mais só para explicar contextos da própria carta, mas a lógica matemática em si aponta de forma muito clara porque eu vou propor agora, né? Mas então ela se manifestou em Arcano 6, onde as fronteiras se alargam um pouquinho mais e agora aquilo que era eu, a minha individualidade como sacerdotisa, e eu tinha relação com o que era eu, com quem era eu e o que era meu. Percebem? Porque aí ela cuida de si mesma, ela cuida da sua propriedade, dos seus campos, dos seus filhos, do seu marido. Então, ainda está muito dentro do possuir e do ter algo e do dominar algo. Ainda que com amor, com carinho e responsabilidade, mas as fronteiras precisam ser alargadas. E no Arcano 6 agora nós vemos fronteiras sendo alargadas, porque existe agora a proposta do relacionamento, entende? E o perigo do conflito. Isso vai acontecer porque você alargou as fronteiras, né? E o Arcano 6 dos enamorados é justamente isso. Aí tem uma energia por cima, você vê a representação de um anjo vestido de violeta, né, com a nuvem branca por baixo e o sol acima, mostrando o todo que a tudo contempla, e a cor violeta com a capacidade de transmutar e de trabalhar nessas energias. Toda a carta representa também um único indivíduo, então tanto o anjo como o sol, quanto a nuvem e os dois seres, você é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, entende? Tudo isso está dentro do âmago do ser. Porém, é uma fase de alargar as fronteiras e entender a relação com o outro, entender a necessidade do outro, como suportar o outro, como tolerar o outro e como partilhar. E você vai perceber que existe aí um looping em relação ao que é a vida. E esses seres agora, eles precisam entender esse aspecto. A imperatriz é um ponto crucial, entende? É um referencial do que deve ser o ser humano e os enamorados agora é um referencial também de como ele se deve comportar em relação ao outro, porque a centelha divina está lá também e tudo que existe à nossa volta são corpúsculos aonde Deus habita, percebe? E nós temos que respeitar isso e interagir com isso. E tudo que acontecer dali para frente, por mais complexa que for a vida, você vai perceber que a sua vitória e a sua derrota está baseada em como você trata esses dois aspectos da existência, entende? A simplicidade da sacerdotisa e como eu trato a mim mesmo e as minhas coisas, e a complexidade de se abranger, né, e de alargar as limitações que estão além de mim, entender o outro e o universo à minha volta. A próxima carta é o Eremita, e eu já estou com medo de esquecer e deixar passar e o celular me cortar de novo. O Eremita é aquele Deus interno, ele é o referencial de Deus dentro de você, porque segundo o modelo que temos e tudo que a nossa mente é e representa, jamais alcançaríamos Deus na sua plenitude e não entenderíamos. Por isso até o nome Deus é uma forma de expressão e ela ainda reduz aquilo que ele é, porque se existe um ser que está além dos nomes e das formas, está além dos títulos, percebem? E aí, como ser humano, que é um ser relativamente inferior, vai ter condições de atribuir um título a alguém que está muito acima da sua compreensão, percebem? Quando eu chamo de arquiteto do universo ou coisas relacionadas a isso, faz um pouquinho de sentido até, porque realmente nós vemos as coisas arquitetadas, mas mesmo assim não significa que a arquitetura está dentro dos limites de quem arquitetou, sabe? E Deus seria realmente isso. Por isso que muitas vezes nós temos imagens transcendentes, vivências transcendentes do que é Deus. E enquanto mais longe você vai na transcendência, menos capacidade você tem para expressar e para contar para alguém aquilo que você viu ou sentiu.
eu vou fazer o seguinte. Bom, deixa eu terminar de falar do eremita e a gente dá uma pausa nesse vídeo, eu encerro ele e eu jogo mais um videozinho antes que o celular me corta novamente. O eremita, então, ele é aquele estágio de Deus dentro do homem, sabe? É o máximo de transcendência que o ser humano pode alcançar sem a dissolução do próprio eu, do próprio ego, da individualidade do ser, percebe? Então essa fagulha de Deus está dentro do homem na forma do eremita, né? O Deus manifesto está dentro da imperatriz, porém é aquilo que está mais voltado para a natureza, entende? Para a materialidade e para o mundo à sua volta. Mas aí dentro de si existe a centelha. Quando você olha para dentro, você está olhando para aquilo que se parece com Deus e é Deus em essência. E ele permite que esse fractal divino dele seja revestido pelo ego, pela noção de individualidade e cresça agora e atinja planos de ascensão, segundo a evolução de consciência que ele vai atingir. Então essa é a carta exemplo, a centelha divina que existe dentro do eremita, ela está entrelaçada com a própria criação, entende? Por isso que o próprio Jesus disse, vós sois deuses, e vários avatares no passado faziam menção, né, a isso, cada um do seu jeito. O eremita está revestido de cinza, entende? Ele não é nem branco nem preto, ele está vestido de cinza para mostrar o poder da neutralidade. É o indivíduo que não deixa o mundo à sua volta lhe contaminar, lhe influenciar. Ele não é dominado, influenciado pelo meio, percebe? Ele tem nas mãos uma lâmpada, ilumina o próprio caminho, percebe? Então, ainda que muitas pessoas possam nos trazer bons conselhos, mas o eremita, ele ainda tem capacidade de se internalizar e procurar em si mesmo as respostas. A sua cabeça está envolta a um pano violeta, que é para mostrar que ele tem capacidade de transmutar os próprios pensamentos. É o Deus interno que existe dentro do homem, né? Nós temos a capacidade de assumir o eremita que somos, percebe? E esse eremita vai ser o elemento que vai julgar, te analisar e te dar um direcionamento ao longo da vida. E eu vou terminar esse videozinho aqui, e no próximo vídeo que eu vou postar logo em seguida, você vai ver a relação que existe com todos os outros arcanos, a relação que eles têm com os dois modelos, que é a imperatriz e os enamorados, e o que isso representa, por exemplo, porque você tem isso como referencial, você tem o eremita como um momento-chave, eu acho que eu posso dizer dessa forma, e as coisas vão começar a se interligar aí, e a matemática vai começar a fazer sentido também na coisa, tá bom? Antes de tudo, eu agora vou terminar esse videozinho, peço a você que se achou interessante, dê um like, se inscreva no canal, né? Tem grandes revelações ainda para vir para vocês. Isso é só o começo. Um abraço, então, fica com Deus e namastê.